Muito bem, nós sabemos que Deus usou o apóstolo Pedro para começar o primeiro culto da igreja cristã. Deus usou Pedro para pregar lá em Atos capítulo 2, quando aqueles 120 homens e mulheres, ali estavam adolescentes, jovens e quem sabe até crianças. Ali estavam e nos diz a palavra que todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Falavam em idiomas, falavam das línguas dos homens, falavam das grandezas de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isto despertou e assustou e atraiu e afluiu grande multidão que viera comemorar a festa de Pentecostes em Jerusalém. E ali Deus então começou algo tremendamente maravilhoso. A igreja teve o seu primeiro culto com milhares de pessoas ali como visitantes que perguntavam: o que isso quer dizer? Esses homens estariam embriagados, sendo agora 9 horas da manhã? Pedro prega: não, eles não estão embriagados. Está acontecendo o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, quando o Senhor disse que o seu Espírito Santo viria sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Deus derramando o Espírito Santo sobre toda a carne. E assim vamos vendo que em cada geração vai havendo um cumprimento de promessas, um cumprimento de profecias segundo a vontade de Deus. E havia uma alegria muito grande no povo de Deus, naqueles 120 que ali estavam, quando viram Pedro pregar. E aquelas pessoas receberem a palavra, serem batizados no nome de Jesus e fazerem parte, entrarem para o rol dos cristãos, dos salvos em Jerusalém. A maioria daquelas pessoas era de prosélitos, eram pessoas que vieram de outras nações, judeus e prosélitos, judeus e convertidos ao judaísmo, que vieram comemorar Pentecostes e ali foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos como a igreja começou e como Deus age de uma maneira tão especial, cumprindo profecias. O Senhor havia dito para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, não apenas judeus, não apenas na Judeia, não apenas naquela região onde o Novo Testamento se desenvolveu, Judeia, Samaria, Galileia. Do outro lado do Jordão, do outro lado do Mar da Galileia, Decápolis e outras cidades gregas. Mas o Evangelho sairia dali daquela nação, alcançaria até os confins da terra. E Deus vai usar Pedro, o apóstolo Pedro, o sanguíneo Pedro, transformado pelo Espírito Santo, para levar a palavra aos gentios, para levar a palavra a outras nações. Então nós vamos ver aqui o que está escrito em Atos capítulo 10, de 17 a 22. Pedro teve uma visão fantástica que mudaria a sua história e traria compreensão da vontade de Deus para a igreja cristã que estava nascendo. A igreja cristã que era formada apenas de judeus, que estavam ali, que conheceram, que ouviram, que receberam o Espírito Santo, que creram em Yeshua de Nazaré como Messias, Filho de Deus. Agora, a igreja iria se estender para os gentios. A igreja iria sair das fronteiras de Israel, da Judéia, da Galileia e alcançaria outras nações. Deus deu a visão a Pedro de um lençol que descia dos céus, preso, amarrado pelas 4 pontas, e quando baixava a terra e se abria, estava cheio de animais, de quadrúpedes, de répteis, de aves, de toda espécie.
E ele ouviu uma voz dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Ele disse: não, Senhor, jamais pus uma coisa imunda na minha boca, não vou comer estes répteis, esses animais. E a voz dizia: não considere imundo o que Deus santificou. Isso aconteceu por 3 vezes, e então o lençol foi recolhido aos céus. E Pedro pensava o que significaria aquela visão, qual o significado do que Deus estava dando, e vamos ver o que aconteceu. O versículo 17 de Atos capítulo 10 nos diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Bem, aqui está o texto que nós lemos, Pedro tendo o significado daquela visão. Deus não estava falando de alimento, Deus não estava falando de coisas limpas e imundas, Deus estava falando do seu povo, da igreja que estava começando. Deus estava falando que, como judeus, eles não deveriam desprezar os gentios. Que Deus tinha um propósito especial para os gentios, que Deus não os estava considerando imundos, porque Deus podia limpá-los, santificá-los, da mesma forma que fazia a Israel. Nós vamos vendo que ao longo da história de Israel há um pouco de exclusivismo dentro de mesmo alguns profetas, como por exemplo Jonas. Deus chamou Jonas para ir à cidade de Nínive, para pregar a cidade, porque ele ia destruir a cidade de Nínive. E Jonas queria que a cidade fosse destruída. Jonas queria que morressem aqueles inimigos de Israel, mas Deus queria salvá-los. É como se hoje Deus estivesse chamando cristãos para irem ao Estado Islâmico, para pregar aqueles homens que têm feito tanto mal, que têm usado de tanta violência. É como se Deus estivesse chamando para ir ao Estado Islâmico. Jonas pensava que se danem, que morram, que sejam extinguidos da terra, são violentos, são maus, são ruins, são perversos. Deixe-os. Mas Deus ama as pessoas. E diante de Deus todos nós somos iguais. Iguais. Não há para Deus judeu e gentio, bárbaro, que não faz parte do Império Romano, e o romano, bárbaro ou cita. Não há diferença para Deus em homem e mulher. Eu nasci homem, eu sou mais importante do que a mulher. Eu nasci mulher, eu não. Não. Para Deus todos são irmãos. Viemos de um só, de Adão. Eva veio de Adão e toda a humanidade veio de Adão. E depois do dilúvio, toda a humanidade veio de Noé e seus filhos. Então, não há diferença, não há privilégios, somos todos irmãos, a raça humana. É muito lindo que Deus nos traz dizendo que Ele tem todos os povos, tribos, línguas e nações. Todas as culturas lhe pertencem, todas as nações lhe pertencem.
Não há ninguém melhor do que o outro. Nós temos culturas diferentes, comidas diferentes, costumes diferentes, mas somos irmãos. Irmãos. E Cristo nos une, fazendo-nos irmãos na fé, fazendo-nos irmãos filhos de Deus. Então o Senhor trouxe para Pedro um entendimento de que ser judeu não era ser melhor do que os gentios, que o Senhor haveria de salvar os gentios. E o Espírito Santo disse para Pedro: estes homens estão te procurando, desce. Ele estava lá no terraço da casa, desce e vai com eles. E a Bíblia diz que Pedro os hospedou em sua casa, hospedou gentios. E Pedro depois vai até a casa de Cornélio se hospedar na casa de um gentio. Havia uma repulsa, havia uma negação de judeu entrar na casa de um gentio, ou o próprio gentio na casa do judeu. Costumes tão diferentes, comida tão diferente, a cultura tão diferente, mas o Senhor está dizendo: eu faço novas todas as coisas. E que lindo quando nós vemos as culturas adorando o Senhor. Um modo tão lindo como nas línguas, nas culturas, Jesus pode ser adorado e entronizado. Você ama Jesus? Você ama seus irmãos, os filhos de Deus, os que nasceram de novo? Você sente que somos um só povo, um só corpo? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Senhor, por misericórdia, lava-me, limpa-me, transforma-me, enche-me da Tua presença e usa-me. Usa-me na Tua obra. Usa-me para orar, para salvar, para levar a mensagem. Usa-me enquanto eu viver. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para viver para a Tua glória todos os dias da minha vida. Vem encher o meu coração da Tua doce presença e da Tua paz. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos para ir onde o Senhor quiser. Usa-me. Te entrego minha família, te entrego tudo que sou e tenho. E te peço, habita em mim e sê presente em todos os dias do meu viver. Pai, nós oramos também pelas pessoas que nos assistem, aqueles que estão vivendo situações difíceis, de luto, de tristeza, de angústia, de amargura. Ó Deus, lágrimas tão quentes de arrependimento, de dor. Traz a paz, traz o perdão, traz o amor, traz o entendimento da Tua presença. Traz, ó Deus, a Tua salvação para cada coração. Cada pessoa que nos assiste, receba o Teu toque, cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, vida eterna e paz para cada lar e cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.